pouquinho do sul, mas o grosso é nordeste e norte do Brasil. Essa é a cultura do bar. Bar. O que é um bar? Primeiro, por que a palavra bar? Por que um bar chama bar? Bar. What in the hell is that? Bar. Quase. Passou raspando, mas olha, pagou placenta. É o seguinte, quando as tabernas começaram a evoluir para serem bares, irritava os donos de taberna, que o pessoal se debruçava no balcão e pegava as coisas. Então eles puseram uma barra de ferro embaixo, que é aquela barra que a gente sempre põe o pé. Aquilo em inglês como chama? Bar. E daí veio o nome. Certo? Pronto. Bar também é culto. Agora vocês vão sair daqui, vão chegar em casa e vão dizer: mamãe, você não sabe o que eu aprendi. Vamos lá. Gente, o bar é uma história um pouco diferente do restaurante e do hotel. Você sair de casa para beber não era socialmente aceito, não era socialmente agradável, até praticamente o século XX. Que história é essa de sair de casa para beber? Isso é horrível. E se você for uma mulher, então Deus me livre. Agora, você pode sair de casa para comer. Você pode ter que se hospedar no lugar durante a sua viagem. E se por acaso ali tiver um restaurante, você vai comer e beber. Então é óbvio, desde tempos gregos, na verdade desde tempos mesopotâmicos, nós tínhamos coisas parecidas com os bares, mas que estavam mais preocupados em alimentar as pessoas do que fazê-las beber. Tinha bebida acompanhava comida. Diga-se de passagem, na Mesopotâmia, a quantidade de cerveja que era consumida era um verdadeiro absurdo. E sim, é verdade a piada de que na Mesopotâmia se tomava cerveja de canudinho, porque ela era tão grossa e tão mal fermentada, que se você não tomasse de canudinho, você engoliu um monte de coisa que tinha lá na cerveja. E assim foi para os mesopotâmios, para os gregos, para os romanos, Idade Média. Aí aparece na França, depois do Renascimento, lá por século XVII, XVIII, lugares específicos para as pessoas saírem de casa, sentarem e comerem. E, obviamente, tinha que servir uma bebidinha para o pessoal. Nesse mesmo momento, aqueles hotéis, aquelas estalagens, percebem que talvez um viajante não queira comer. Ele quer só encostar a barriga no balcão, tomar um chinapes, falar mal do mundo e ir embora. Então as estalagens começam a criar balcões e áreas para as pessoas beberem. Isso aconteceu mais rápido, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqueles bares do faroeste que a gente cansa de ver filme, aquilo tudo existiu. Talvez não com o luxo e a intensidade e a limpeza que eles gostam, porque aquilo era uma nojeira sem tamanho, mas existiu. Antes de qualquer outro lugar do mundo, nos Estados Unidos começaram a aparecer lugares em que os homens iam beber. E que mais eles faziam lá? Bebiam, jogavam, falavam besteiras. E as únicas mulheres que tinham lá eram as assim chamadas profissionais do ramo. Normalmente esses bares tinham um quarto em cima e tudo acontecia ali. Tem uma história curiosa que eu não posso deixar de contar. Vocês já ouviram falar do pior sanduíche do mundo? Alguém conhece essa história? Existiu o pior sanduíche do mundo. No fim do século XIX, o regime de trabalho na cidade de Nova York era puxadíssimo. Especialmente os imigrantes trabalhavam de segunda a sábado, 12, 14 horas por dia.
Não era brincadeira. Domingo, esse cara acordava, dava um beijo na mulher e nas crianças, ia para o bar, e domingo à tarde ele voltava rastejando para casa, então bêbado. Essa era a vida de um trabalhador imigrante. Já com os primeiros laivos da proibição na cabeça, um diabo de um senador chamado Reins, disse: isso é um absurdo, domingo é dia de ir na igreja, não é dia de beber no bar, né? E ele passa uma lei em Nova York que diz assim: não pode mais beber em Nova York domingo, a não ser que a bebida esteja acompanhando uma comida, e isso seja servido num estabelecimento hoteleiro, entendendo-se o estabelecimento hoteleiro um lugar que tenha 10 ou mais quartos. Os donos de bar disseram: e agora? Porque, o cara no domingo, ele fazia a férias do ano. Eles não tiveram dúvida. Primeiro, transformaram armazém, porão, tudo. Muitos deles moravam em quarto, viraram todos hotéis de 10 quartos. E segundo, eles criaram o Reins Sandwich, o sanduíche Reins, nome do senador. Você pedia uma bebida, vinha um sanduíche de queijo. Você olhava para ele, tomava a tua bebida, o cara vinha e tirava o sanduíche. Outro cara pedia outra bebida e o mesmo sanduíche. E esse sanduíche circulava o dia inteiro. Chegava no fim do dia, a situação era simplesmente desesperadora, né? Esse é o sanduíche de Reins, o pior sanduíche do mundo. Essa situação vigorou por 6 anos. Era uma coisa incrível. E o que o idiota do Reins não percebeu? Que a hora que ele encheu o bar com 10 quartos, o que acontecia nesses quartos? Óbvio, né? O cara conseguiu. Muito bem. Aí veio a proibição. Eu só vou contar mais essa e aí eu começo a nossa apresentação. Eu sou um cara que, para eu contar que eu comprei uma camisa, eu saio da invenção do telhado e venho o vídeo. Mas vamos lá. Proibição. Está proibido beber. Não pode mais beber. Perfeitamente. Acontece que aqui no Brasil a gente tinha o biotônico Fontoura. Quem tomou o biotônico Fontoura? Quem virava a garrafa? Você também era chegada numa burguateia, né? Teor alcoólico do biotônico Fontoura, 11%. Teor alcoólico da cerveja, 6%. Do vinho, 12%. Então, não é à toa que a gente gostava daquela porra. Não é à toa que aquilo dava fome. As mães enchiam a gente daquilo, você ficava meio grogue. Aquilo não era fome, era larica. Muito bem. Alguém nos Estados Unidos disse assim: peraí, isso aqui é remédio, a gente pode importar. E foi aí que ele ficou rico. Exatamente. O que o doutor Fontoura ganhou de dinheiro exportando biotônico para os Estados Unidos na época da proibição é uma covardia. Mas parece um absurdo. Em 2000 foi passada uma lei e tirou todo o álcool do biotônico. Acabou a festa. Agora que eu já contei um monte de curiosidades interessantes, nós vamos falar do que nós vamos fazer aqui. Ver a história dos bares, notadamente na cidade de São Paulo, e algumas curiosidades que o cercam. Nós vamos ver a história dos bares, como que eles aconteceram. Nós vamos ver a história dos principais bares de São Paulo, os mais antigos, que ainda estão abertos, para que vocês possam sair daqui e ir lá. Depois eu vou dar a receita de cada coisa que foi servida aqui. Tem um filminho de receita. E aí vocês vão comer. O que vocês vão comer? Coisas que a gente comia no bar antigamente. Batatinha calabresa. E aquele vidrão, lembra? Ou mops.
Todo mundo sabe o que é home office? Home office é um enroladinho de sardinha com cebola e conserva no vinagre. E a última coisa que eu vou servir é, como nós estamos na Unives e a gente é muito ligado a Israel, a maior delícia dos botecos de Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade ligadíssima. Ligadíssima. O que tem de boteco em Tel Aviv é um negócio maluquíssimo. Né? E o que faz sucesso? Falafel. O falafel. E existem duas receitas de falafel que brigam, três. O falafel originalmente, como ele foi criado no Egito, o falafel foi criado ainda na época do Império. Era uma mistura de fava e grão de bico. Né? E isso dava falafel. Foi evoluindo e tal, aí Israel chegou lá, adotou e disse: o falafel é nosso. Como Israel fez com todas as comidas árabes. Né? Roubou tudo e declarou que era dele e acabou. Muito bem. Acontece que existe uma doença autoimune que só dá em judeus, homens, na região do Mediterrâneo. Acredite se quiser. Sendo ela autoimune, quer dizer o quê? Você já tem essa doença e algum gatilho dispara ela. Um dos gatilhos dessa doença é a fava. Então, em Israel, os falafel não têm fava. Ainda assim, como tudo, Israel tem uma briga. Né? Se você perguntar para 100 israelenses qual é o melhor falafel de Israel, você vai obter a garantia de 100 lugares diferentes. Você não vai conseguir dois iguais. E aí tem a receita iemenita e a receita sabra. A receita iemenita é uma receita mais pura. É o grão de bico, temperos, salzinho, uma pimentinha vermelha, a gente aqui no Brasil usa dedo de moça e frito. A receita sabra vai salsinha, vai cominho. Assim? Então, o miolo do falafel é verde. É esverdeado, né? Eu gosto da iemenita. Mas por que eu fiz a sabra? Porque eu nunca dei. Acontece. Né? Então vocês vão comer a sabra, regada com molho tahine, como manda o figurino, e vão adorar. O falafel tem uma enorme vantagem, ele é vegetariano. Em Israel, que tem aquela questão da comida kasher, não pode misturar leite e carne, né? O falafel é uma beleza. Ele serve para o café da manhã, almoço, jantar, lanche, tudo. E bem feito. Eu, por exemplo, também tenho o meu falafel preferido de Israel. E que difere daqueles outros 100 que eu falei para vocês. Muito bem. Isso é o que nós vamos fazer hoje. Eu que vi isso. Se me esqueci. Comecemos com isso. Eu vou sair do século XIX. Por que do século XIX? Porque até o século XIX existia uma confusão do que era bar e que era comida de rua. Mas eu vou ler rápido. A comida do século XIX resultava da mistura entre culinária indígena e portuguesa. Pastéis, bolo de milho, pipoca, amendoim torrado, milho assado. O pessoal pescava bagre no rio Tietê e vendia. Todo mundo aqui sabe que o Rio Tietê era um lugar de disputa. O pessoal remava, nadava. Eu tenho foto do meu pai com aqueles maiô lindos de alcinha, nadando no Tietê. Pescavam bagres, piquiras, camarão e utilizavam para rechear o cuscuz paulista. Aqui o cuscuz paulista começa a se diferenciar do cuscuz nordestino, né? Eu adoro cuscuz nordestino. De manhã, uma manteiguinha de garrafa, não tem coisa igual. Agora, um cuscuz paulista, com camarão, palmito e sardinha, 8 litros se quiser. Puta merda, como é? A senhora sabe fazer puta merda mesmo?